a lactose, depois dos 4 anos, nós não temos mais tolerância a ela. Hoje já existe leite sem lactose, requeijão, queijos, várias coisas sem lactose de origem animal, não só vegetal, que antigamente só existia soja. E os tipo B, que é a terceira geração sanguínea, a maior fonte de proteína para ele é derivados de leite, magro. O tipo B é 10% da população. Mas, assim, para entender um pouquinho, o tipo O, ele vem da época dos primatas, se alimentavam de carne, iam atrás da caça. Então, o homem começou a aumentar a população e ter geleiras, desertos, e com isso o homem se voltou para a agricultura. Claro que foram milhões de anos para que isso acontecesse. E toda a bioquímica do organismo, ela passou de O para um sangue A, porque ele começou a se alimentar de vegetais. Ele não comia mais carne de origem animal. De vez em quando, em rituais, né, em festas, se comia ave. Então, uma pessoa do tipo A, ela não digere a carne, ela não tem enzimas que consigam quebrar a carne. Infelizmente, ela vai ficar 14 dias apodrecendo dentro do intestino. Por isso que os tipo A têm muita tendência a câncer, principalmente de intestino. Então, a carne é um veneno para o tipo A. A maior fonte de proteína para os tipo A é a soja. Em segundo lugar, os peixes. Alguns tipos de peixe não podem, principalmente os frutos do mar. Camarão para o tipo A é horrível. Imagina, né, pertinho da praia. Mas, assim, e aí depois do A, como o homem não tinha a cultura do plantio, até um fato bíblico, ele migrava de uma região para outra à busca de alimentos. E grandes grupos foram parar nos Alpes. E aí começaram a comer ovos, coalhar o leite de ovelha, de cabra, tanto que leite de cabra para o tipo B é muito bom. Então, o B é a terceira geração sanguínea. E ovo para o tipo B não dá colesterol. Ele pode comer à vontade, que não tem problema com colesterol. E hoje, que é o tipo sanguíneo mais com menos pessoas, que é de 4% a 6% hoje pela estatística, é o tipo AB, que é uma junção do A com o B. Nessa junção, muitas enzimas se modificaram, então tem alimentos que para o A é bom e para o B também, mas na junção dos dois, para o tipo AB não é bom. E o AB praticamente é o único que tolera o glúten. Mas esse glúten que está alterado, né, que o glúten é a proteína existente no trigo, no centeio e na aveia. Na verdade, a aveia ela não tem glúten, é porque ela é processada no mesmo moinho que é processado o trigo. Inclusive, eu soube hoje, eu estava comentando com o Altair, eu não sabia que já tinham me comentado que no Brasil ia ter, e já existe um moinho que está fazendo sem glúten. O Altair tem na Naturamel já aveia sem glúten, né? Que felicidade. Então, já dá para, né, nem todos, é uma marca só, né, Altair? Manoma. Fiquei super feliz, porque eu tinha ouvido num congresso, tem um moinho que está vindo para o Brasil, eu nem sabia que já estava aí. Então, foi bem interessante. Então, para quem pode comer aveia, a aveia, na verdade, ela não é muito amiga dos tipo O. O O, na verdade, ele tem mais que comer proteína, verdura, legumes e frutas. Evitar bastante o carboidrato, principalmente quem quer dar uma secada. Evita arroz, evita os feijões, a ervilha, né? Então, assim, quem quer dar uma secadinha rápida agora para o verão, vai para a dieta da proteína, tá? Menos carne suína, gente. Carne suína é analógica para todo mundo, né? Me desculpem aí os frigoríficos, mas não digere. A carne suína é a melhor carne para implante de pele, mas internamente nem o ó tem enzimas para digerir a carne suína. E também os frangos, né, gente? Se puder comprar os frangos sem hormônio, que não é tão fácil, mas as feiras hoje tem. Hoje tem muita coisa orgânica, né? Que é onde estão as toxinas. Mas se vocês puderem estar comendo frangos caipiras, é mais interessante, porque ele não tem a presença de hormônio. Sem falar que o frango de granja, ele tem muita concentração de arsênico. O arsênico, porque tudo na natureza é veneno e é remédio, depende da quantidade, né? Então, existe um antibiótico que os frangos, né, de granja, eles tomam, que ele tem uma grande porcentagem de arsênico. E o arsênico é um veneno,
tá? Então, assim, falando de metais tóxicos, o arsênico ele é encontrado na carne de frango, geralmente as carnes que são de aviários, e também no perfume. Perfume não se aplica na pele, tá? Não é para ninguém ficar sem cheirinho bom, mas perfume ele tem que ser aplicado no cabelo ou na roupa, tá? Perfume, quando a gente aplica na pele, todos os agrotóxicos que tem nas flores, eles acabam indo para a nossa corrente sanguínea. E a maior parte de concentração de agrotóxico das flores é o arsênico. 90% das nossas essências elas vêm da França, e na França se enche as flores de arsênico para elas crescerem mais, produzir mais essência. Então, o ideal é aplicar na roupa e no cabelo, tá? Não apliquem na pele. Outra fonte também de metais tóxicos os nossos desodorantes. Quanto mais eles prometem longa duração, mais concentração de alumínio. O alumínio é um veneno, gente. Então, o alumínio ele é um bloqueador do cálcio. Tem muitos pacientes que eu já tratei de fibromialgia com excesso de alumínio e de flúor, porque o alumínio ele vai se concentrando e o cálcio vai sendo desviado. Ao invés de ele ir para os ossos, ele acaba indo para os músculos. E que a gente chama de agulhada de cálcio. Então, o alumínio é complicadinho, né? E uma das fontes dele é o desodorante. Daí, assim, usar o quê? Existe desodorante sem alumínio, tá, gente? Quem não transpira muito pode usar, inclusive, o leite de magnésio. O leite de magnésio é um desodorante natural que você pode aplicar. Minâncora não indico por causa da cânfora. O zinco, né, o óxido de zinco que tem na minâncora é ótimo. Só que a cânfora, ela antagoniza minerais no corpo também, assim como o flúor. O flúor também é terrível, gente. Agora, faz 3 semanas que eu vim de um congresso que antigamente a gente falava para o paciente assim, ó, deixa para aplicar o flúor quando você vai na sua limpeza ao dentista a cada 6 meses, né, cada semestre. E hoje se sabe que ele é o pior inimigo. Nem essa quantidade deve se aplicar. Porque o flúor, ele também faz com que agregue, tudo que vem de alumínio vai se agregar. E uma das complicações do alumínio é ele se depositar, além do músculo, ele se depositar nos nossos 20% de gordura que existe no cérebro. Quando ele começa a se depositar, é onde a gente começa a ter problema de Alzheimer, de Parkinson, porque a gente perde todo o equilíbrio. Memória, esquecimento. Quando começa a ter muito esquecimento, assim, principalmente os jovens, tem que cuidar bastante, porque deve ter já excesso de alumínio. Tá? Porque logo, logo pode dar E hoje já existe bastantes estudos comprovando que tem muito jovem com início de osteoporose já. Tá? Não é mais as pessoas mais velhas, já tem bastante pessoas já com bastante desequilíbrio na massa óssea. Inclusive, gente, o Hitler usava flúor para deixar as pessoas bitoladas. Ele colocava flúor em grande quantidade para as pessoas ficarem alienadas, para elas não ter vontade de sair dentro do campo de concentração. É assustador, se vocês forem olhar aquele índice de minerais que é colocado na água, tem água com 0,30 de flúor. É uma coisa absurda, assim. O máximo que a gente poderia estar absorvendo diariamente é 0,001. Não mais do que isso. Então, imagina, né, que a nossa indicação é tomar 1,5 litro, que é o correto para que a gente tenha uma saúde 100%. Então, cuidar com tudo que tenha flúor. Assim como o sódio, né, que o sódio também é um inimigo terrível, né. E por isso os embutidos também, tá, gente? Embutido é terrível porque ele tem muito sódio, até mesmo como conservante, né? Ele é usado muito como conservante e isso vai tudo para o nosso organismo. As melhores panelas são as de vidro, as de esmalte e as de cerâmica. E as de barro, se a gente souber a procedência, né? Porque não dá para comprar em qualquer lugar, infelizmente, a gente também não sabe a tinta que foi colocada naquele revestimento, né? Porque as tintas, a maioria, como forma de fixação, elas levam chumbo. Então, às vezes, você está comprando uma panela de esmalte, achando que está fazendo muito bem, mas usaram uma tinta muito ruim, um verniz ruim, que está cheio de chumbo, né? De ferro para de vez em quando, que a gente tem que ter um cuidado com o ferro também, para ele não se depositar no organismo, né? Porque o ferro metálico, a gente tem que ter um pouco de cuidado.
E o níquel, né? Nós mulheres que adoramos um acessório, né? Então o níquel ele está muito presente. Níquel e cádmio, até saiu uma matéria, acho que uns 3 meses atrás, ou mais, que esse ano passou muito rápido, sobre o cádmio. O cádmio ele é usado muito em solda de bijuterias. E ele é um metal extremamente cancerígeno. Então assim, mas uma bijuteriazinha... Não. Você está usando e os teus poros estão absorvendo esses metais. E o níquel a gente absorve muito de bijuteria. Nós mulheres, quando a gente começa a ter muita dor nesse cinturão escapular, pode ter certeza que tem excesso de níquel. E o níquel ele é certeiro, ele vai direto para a tireoide. Sem falar que a gente está sempre com dores, que parece que tem uma tábua que atravessa o cinturão escapular. Por quê? Porque o níquel, estando no organismo, o magnésio não é absorvido. E o magnésio é que faz o nosso equilíbrio muscular, que deixa o nosso corpo relaxado, que é o amiguinho do potássio, que vai fazer com que a gente não tenha cãibra, cansaço, muita produção de ácido lático quando vai fazer malhação. Então, para eliminar, existe 2 sistemas, o de soro e o de hidrovitalis. Eu uso no spa hoje só o de hidrovitalis. Se vocês puderem entrar no meu site, lá eu mostro como é feito, que é um aparelho de biorressonância. Então eu faço o exame ortomolecular, né? Eu faço o VEGA. E aí, a partir daí, você tem 2 metais, 10 metais, 12 metais, daí entra no programa e coloca, se tem solventes, daí entra num programa que ele tira todos os solventes. Então, aí você coloca um pé dentro de uma baciazinha, né? Falando assim, que tem 2 polaridades. Dentro dessa água vai sal marinho, porque o iodo faz uma ligação iônica com essas correntes e ele vai puxando. É fantástico o paciente ver se desintoxicando. Depois, quem fez desintoxicação vai dar um depoimento aí. Aí, saindo esses metais... Aí o paciente volta comigo, aí eu faço novamente o exame. Se zerou todas as cargas tóxicas, aí eu entro na tabela periódica para ver o que precisa repor. Quanto de magnésio, quanto de cálcio, de molibdênio, de zinco. Porque quando existe a presença do metal, por exemplo, se você tem alumínio, você está antagonizando o zinco, o cálcio, o magnésio no seu corpo, e aí os minerais vão chegando e vão sendo eliminados. Os minerais, gente, até a década de 80, quase não se falava em minerais, falava em vitaminas. Todo mundo tinha que tomar vitaminas, né? Não sei se vocês lembram, mas é da minha época. E aí, minerais, quase ninguém falava. Por quê? Porque, minerais. E aí, começou a se ter várias patologias. E aí, começou a se investigar, foi quando deu o boom da ortomolecular. Porque, assim, vamos comparar um carro, né? A vitamina é o motor. Os minerais é igual a bateria. Você pode ter o melhor motor, 2.4, 2.5, não entendo muito de motor, mas vamos supor uma potência de motor. Se a sua bateria não funcionar, não importa o motor. Assim é o nosso organismo. Se a gente não tiver a carga exata de minerais para que ele funcione, ou tiver um antagonismo, aqui um inimigo que não deixa ele entrar, é onde ocorrem as patologias. Tireoide, osteoporose, todos os tipos de patologia. Porque não está absorvendo nutrientes. Porque para a nossa tireoide funcionar, ela precisa de iodo, de selênio e de cálcio. Se faltar um dos 3 nutrientes, ela já não funciona corretamente. Ou vai ter hiper ou vai ter hipotiroidismo, que é hoje o mal do século, né? E também, assim, gente, também não adianta ir lá, zerar tudo, desintoxicar, fazer tudo bonitinho e comer um monte de porcaria. Porque aí o nosso principal absorvente, que é o intestino delgado, se ele está cheio de toxina, ele também não vai conseguir tirar os nutrientes. Então, a alimentação, eu sempre falo para todos aqui que são meus pacientes, já sabem que eu sou a chatinha. Não adianta gastar com suplementação se você não se alimenta corretamente. Você tem que deixar o teu intestino intacto para que ele absorva os nutrientes. E a maioria das pessoas, quando eu falo em consulta, a serotonina, ela é fabricada no intestino, gente. Nós temos neurotransmissores, né? Tipo fiozinho, que vai mandar lá para o cérebro. Mas, quando a gente come errado, a gente também está causando depressão no nosso organismo, falta de criatividade,
falta de tolerância, porque quando a gente não tem serotonina, a gente não é tolerante a nada, e principalmente a falta de alegria. Então, comeu errado, você já está. Por isso que hoje todo mundo está estressado, porque é só fast food, é trigo, né, que é o glúten que faz mal, é muita lactose, e aí vai ocorrer o quê? Uma inflamação no intestino. Aí quando os nutrientes chegam ali, ele é varrido, e aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu sou tão gulosa, e eu tenho vontade de comer tudo. Por quê? Porque você não está se nutrindo. Não existe pessoa gulosa, existe pessoa desnutrida. E desnutrida é comer errado. Então, assim, mas eu comi um pedacinho assim, Eva, não faz mal. Aquele pedacinho assim mudou toda a química do seu organismo. E aí o teu organismo entrou em desequilíbrio, né? Como eu estava falando anteriormente, o nosso organismo ele tem duas situações, ou ele fica ácido ou ele fica alcalino. Quando nós comemos corretamente, é quando a gente provoca uma reação alcalina, que tanto a nossa imunidade quanto o nosso metabolismo ele fica equilibrado. Quando a gente come errado, ele vai ficar ácido. Aí tanto cai o metabolismo quanto a nossa imunidade. Então, o segredo de tudo é a alimentação. Suplementação. Aí, como eu estava falando para vocês, quando eu voltei a comer carne, e aí ela me deu um exemplo que eu achei fantástico. Ela falou, Eva, porque eu era vegetariana e sou tipo O, né? Que eu tinha anemia, estava contando aqui no início. Ela disse assim, Eva, o nosso organismo é igual a uma construção. Nós temos o tijolo e o cimento. O cimento é os suplementos. Só que se você pegar cimento, você não faz uma casa, você precisa do tijolo, né? Então, o que eu estava dando para o meu organismo? Vários cimentinhos. Eu estava fazendo suplementação, mas eu não estava colocando o tijolinho, que era a proteína de origem animal que todo O precisa. Então, esse que é a diferença, a gente não andar na contramão. O alimento é a base de tudo. Eu tenho recebido muito no consultório, que eu fiz um trabalho com uma criança, as crianças hiperativas. As crianças hiperativas é um desequilíbrio tremendo em lactose e glúten. Você tirou dessa criança e suplementou ela com lactobacilo, essa criança fica com... Ela muda totalmente o comportamento. É outra criança. É só dar bastante. E lactobacilo também, gente, é o segredo da saúde, porque aí você vai estar sempre protegendo o teu quartel-general, que é o teu intestino, né? Porque 80% das defesas do organismo está no intestino. Existe um livro que é fantástico, que é do Hélio Polva, que ele fala intestino, nosso segundo cérebro. Porque se ele não funciona, nada funciona, né? A gente fica enfesada, mal-humorada. Eu gosto de indicar em forma de cápsula. Hoje tem um que eu gosto muito, que ele se chama Artiflora, tem para vender na Naturamel. Gosto muito, acho que é uma das melhores colônias que tem. Aí tomar sempre à noite, uma cápsula à noite. E para quem tem probleminha de lactose, às vezes para dar uma evitada, tomar lactase, né? Acho que todo mundo tem. Lactase, uma cápsula ou uma colherinha de óleo de coco e um lactobacilo. Já dá uma evitada, porque às vezes a gente quer... Porque nem sempre, eu sei por mim, assim, ó, às vezes eu dou uma escorregada, tomo lactase e mesmo comendo coisinhas mínimas, né? Pouquíssima quantidade de lactose, acaba me dando uma alergia. E aí eu comecei a associar, que eu aprendi num congresso que eu fui, eu falei, vou testar em mim. O óleo de coco, o lactobacilo, que existe importado já, acho que na Naturamel tem já, com probióticos, né, que são os lactobacilos já junto com a lactase, daí você toma ou uma ou duas cápsulas. Eu adoro óleo de coco, né? Inclusive eu passo até no pão. O óleo de coco é maravilhoso para a imunidade, gente. E a gordura de coco é o único óleo que não satura para fritura, tá, gente? Então aquele peixinho frito, né, que de vez em quando dá vontade, um bifinho,